Olá! Me chamo Simone e sou aqui do canal Pensando com Si. Eu sou pedagoga formada pela UERJ, sou mestre em Sociologia e agora faço doutorado em Educação pela UERJ. Então, eu vim aqui para dar uma dica, aliás, algumas dicas para os responsáveis e as responsáveis ajudarem seus filhos a terem uma rotina de estudos. Isso é muito importante. Quando a gente começa o ano, a gente tem que começar certinho, porque senão tudo desanda. Principalmente os adolescentes que têm mais dificuldade de criar rotina, porque estão muitos deles, né, dentro de um mundo dos games, né, das food paródias, e o adolescente já começa a ser um pouco mais desafiador. Então, a dica que eu vou dar é uma dica, não quer dizer que vai funcionar exatamente, né, com o seu filho, o seu neto ou sobrinho, mas é uma dica que pode ajudar. Em primeiro lugar, a gente muitas vezes acha que para criar uma rotina é importante impor. Não, gente, nada de impor. Vamos negociar. Se aquele adolescente, ou mesmo aquela criança, né, ela tem que ser convencida de que aquilo é o melhor para ela. Então, para isso, é preciso conversar e negociar os tempos. Então, essa é a primeira coisa importante a se fazer. Sentar com a criança ou com o adolescente e ver que tipo de rotina aquela criança ou adolescente tem. Por exemplo, se é uma criança ou adolescente que estuda de manhã, o que ele faz de tarde? Ele tem inglês, ele tem alguma atividade esportiva, né? Então, fazer junto com ele esse calendário. Ou seja, você vai pegar uma folha grande e vai dividir essa folha em 7 partes. 7, Simone, no domingo, sábado também? Também, porque no sábado e domingo também é importante ter a rotina. Apesar de não ser uma rotina tão rígida, é importante que aquele sábado, aquele domingo tenha pelo menos ali uns minutinhos de tempo para a criança ou o jovem estudar, né? Então, a primeira coisa é dividir uma folha em 7, partindo da segunda-feira. Sim, da segunda-feira, quando ele começa a atividade. Então, na segunda-feira, você já vai colocar ali escola, tal a tal hora, horário livre, junto com ele, não faz sozinho não, faz junto com ele. E aí você vai botando horário por horário. E aí vocês vão ver juntos qual é o momento que essa criança ou esse adolescente se sente mais confortável, mais descansado para pegar e estudar. Ora, quanto tempo ele precisa estudar? Depende da criança. Se for uma criança ou um adolescente muito aplicado, pode chegar a umas 2 horas por dia, o máximo, não passa disso. Agora, se for aquele que tem um pouco mais de dificuldade de concentração, 30 minutos já tá bom, não precisa de mais. Bom, feito isso, você vai ali colocar o calendáriozinho. Então, segunda-feira, aula de tanto a tal tempo, curso de tanto a tal tempo e o tempo de estudar. Esse tempo de estudo não precisa ser num horário determinado todos os dias, mas o ideal é que seja. Por exemplo, se estuda de manhã, chega em casa 1 da tarde, é o tempo de almoçar, dar um descanso. De repente tem criança que gosta de, nesse descanso, ver um pouco de TV para relaxar um pouco a mente. Vamos dizer que de 3 às 4 a criança tenha futebol, então ela vai chegar do futebol 4h30 da tarde, então dá para chegar, tomar um banho e de 5 às 5h30 ou de 5 às 6 fazer ali
o seu estudo. Vai estudar o quê? Estudar o que foi dado no dia. Ah, mas não tem trabalho de casa. Não importa. É importante passar aquela matéria, né, de novo. Porque se a criança estuda todos os dias, pode ter certeza de que vai ser muito mais fácil para ele ou para ela saber mais da matéria e avançar. Feito isso, essa rotina de estudos, tendo sido estabelecido o horário com o jovem ou com a criança, dali passa a ser um compromisso dessa criança e desse adolescente cumprir. E você deve o quê? Fazer a cobrança caso não se cumpra. Eu sou muito a favor da perda de direitos. Não cumpriu, perdeu algum direito que essa criança ou aquele adolescente tenha. Pode ter certeza que se todos os dias essa rotina acontecer, o estudo dessa criança e desse adolescente vai ter uma outra dinâmica e não vai ter aquele desespero das vésperas de prova, que normalmente se deixa para estudar só na véspera de um teste ou de uma prova. Não, ele ou ela vai estar com tudo na cabeça porque dedicou um tempo para isso. Então é isso, gente. Faça isso com seu filho, sua filha, seu neto e neta, que você vai ter uma outra realidade dentro de casa. Ah, Simone, não é assim que acontece na minha casa, não consigo fazer isso. Coloque aqui embaixo a sua pergunta e no próximo vídeo eu comento. Um abraço, pessoal!